Oi, para você amigo do canal Sem Divisão, está bem? Aqui em Cascavel tá frio, eu tô com um pouquinho de rinite, mas hoje eu tava pensando e decidi gravar um vídeo pra gente falar sobre algumas divisões de acesso que estão sendo disputadas aí pelo Brasil. Neste vídeo a gente vai abordar então a situação da segunda divisão do Campeonato Paranaense, do Campeonato Mineiro, do Catarinense e do Goiano. Depois da vinheta. Começando com o Paranaense, que é talvez a segunda divisão de maior repercussão entre os outros estados, né, que eu tenho acompanhado aí. Isso por conta da grande mobilização da torcida de um grande clube que está afundado e busca se reerguer para voltar ao lugar de onde jamais deveria sair. E esse clube está nessa divisão. A gente já vai falar sobre esse clube. Bom, o Paranaense está na quarta rodada e tem o Rio Branco de Paranaguá como líder. O Leão da Estradinha está invicto, né? São 4 jogos, 4 vitórias, melhor ataque do campeonato com 10 gols e venceu, digamos, que seu principal concorrente na briga pelo acesso, o Paraná Clube. Em um jogo bem movimentado, né? O Rio Branco vencia por 2-1, teve 2 jogadores expulsos e passou mais de 20 minutos segurando o ataque do Paraná Clube e no fim conseguiu a vitória muito comemorada lá em Paranaguá. O time tem 12 pontos e isso demonstra o ótimo trabalho da diretoria do Rio Branco, que é liderada pelo nome forte aí do futebol paranaense, o empresário Marcos Amaral, que montou o time do Rio Branco, um time experiente, com uma média de 33 anos, com bons valores. Tem um artilheiro do campeonato até o momento, que é o Caio Vieira, que tem 3 gols. Tem bons jogadores no meio, exemplo dos meias Ferreira e Valdívia. E tem o goleiro Felipe, que vem fechando o gol, né? Ele fez grandes defesas aí no jogo contra o Paraná. Possivelmente teremos o Rio Branco liderando a classificação geral do Campeonato Paranaense de ponta a ponta. Outro destaque, e não tem como não falar do Paraná Clube, nem tanto pelo desempenho em campo, mas pela torcida, que vem carregando o time. O Paraná Clube está no seu 2º ano na Série B estadual, e a torcida vem dando um show nas arquibancadas, e é a maior demonstração de amor que ela pode dar para um clube, né? O Paraná, ano passado, jogou sem a sua torcida por conta de uma penalização imposta pela Federação Paranaense. Nessa temporada o Paraná está conseguindo aí ter o apoio da sua torcida, que está sim carregando o time nas costas. Eu separei um dado aqui do perfil Ranking CBF. O Paraná está entre os top 10 em média de público de competições oficiais no Brasil desse ano. São mais de 25 mil pagantes por jogo, o que é impressionante, gente, porque o Paraná é um clube que joga uma 2ª divisão estadual. Em campo, o time tem 3 vitórias em 4 jogos, mas o desempenho que preocupa. O Paraná tem dificuldades em finalizações, tem dificuldades em transições ofensivas entre meio e ataque, propõe o jogo, mas falta criatividade, coisa que o Rio Branco tem. É verdade que a defesa do Paraná Clube é a menos vazada, só tomou 2 gols, que foi aquele jogo contra o Rio Branco na 3ª rodada, mas falta criatividade nesse time. E isso não torna um problema, isso não é um problema quando você vence jogando mal por 1-0, porque essa fase do Paranaense que nós estamos falando é uma fase de pontos corridos, e o que importa são os 3 pontos. O problema passa a ser maior quando você joga uma fase de mata-mata, corre riscos de ficar exposto num jogo fora de casa. E como o Paraná tem muitas dificuldades em fazer gols, jogando em casa com a pressão da torcida, os jogadores sentem, a gente sabe disso. Para reverter, tendo essa dificuldade, dificulta muito. O Paraná vai precisar melhorar para não desapontar de novo a torcida, né, que vem dando um show aí, e retribuir todo esse carinho com esse presentaço que seria o acesso para a elite estadual. E por fim, o outro destaque é o Paranavaí,
o time que tem um investimento do cantor Gustavo Lima. A gente tem que lembrar que o Paranavaí vem da terceira divisão, o Paranavaí é o atual campeão da terceira divisão, impressiona pelo que vem jogando dentro de casa. Fez 2 jogos no estádio Valdomiro Wagner, aliás, a torcida vem apoiando muito, a torcida vem comparecendo, e isso é muito importante para o projeto ter sucesso. E essas 2 vitórias que o Paranavaí teve foram sobre times que costumam dar trabalho. Primeiro, 4-1 contra o Iguaçu, de União da Vitória, que o ano passado foi semifinalista na Série B do Paranaense, foi semifinalista, ficou por pouquinho, quase retornou ali, bateu na trave. E depois um 2-0 sobre o Foz do Iguaçu, um time que caiu da Série A, né, está jogando a Série B, e é um time que tem um investimento forte aí por trás de um grupo ali, que tem ali como um dos cabeças o pentacampeão, o Edmilson, né? Então a gente pode entender sim que o Paranavaí se credenciou como um dos times que vai brigar pelo acesso. O Campeonato Goiano da Série B está na 5ª rodada e é um dos mais equilibrados, com um time isolado na liderança e outros 4 com apenas 1 ponto a menos que o líder. O Centro-Oeste Futebol Clube de Nerópolis ocupa a primeira colocação com 10 pontos. Foram 3 vitórias e 1 empate. O líder venceu os seus 2 principais concorrentes aí, né? Derrotou o Abecate Ouvidorense fora de casa por 3-0 e na última rodada superou o até então líder, né, o Inhumas, por 3-1, também fora de casa. O Centro-Oeste conta com um jogador muito famoso aí na mídia, muito conhecido no mundo da bola, né, que é o atacante Luan, conhecido como Menino Maluquinho. Ele que é famoso pela sua passagem aí pelo Atlético Mineiro, né? Ele foi campeão da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro e também fez parte daquele time campeão da Libertadores em 2013. O Centro-Oeste é treinado pelo Márcio Goiano, né, que tem vasta experiência aí no futebol goiano, né? Ele tem passagens pelo Goiás, pela Aparecidense, pelo Jataiense e pelo Guaiatuba. O Centro-Oeste também adotou o modelo SAF. O clube foi fundado em 2009, mas disputou seu primeiro jogo oficial em 2022 na terceira divisão do Campeonato Goiano. Na cola do líder estão outros 4 clubes com 9 pontos. O Abecate Ouvidorense, o Inhumas, o Trindade e o Anapolina. O Anapolina, uma das equipes mais tradicionais do futebol goiano e que não consegue sair da Série B. Já é o 5º ano seguido na segunda divisão. A querida Chata, um apelido aí bem curioso. Talvez em um outro vídeo a gente fale sobre esse apelido aí, o Chata, né? O Anapolina é conhecido como Chata, que já jogou o Brasileirão nos anos 80 e a Copa João Avelange aí nos anos 2000. Bom, e o regulamento do Campeonato Goiano, ele funciona da seguinte maneira. São 8 equipes, as 2 primeiras vão subir para a primeira divisão, o campeão e o vice. Essas 8 equipes vão se enfrentar em turno e retorno, e esse campeonato ele tem só uma única fase, né? Não é uma fase prévia, depois decide ali na fase classificatória e aí vai para as finais, semifinais. Não, ida e volta, pontos corridos, primeiro e segundo sobe, e os 2 últimos caem para a segunda divisão. Por enquanto, Centro-Oeste, que tem 10 pontos, está em primeiro. Ele é seguido pelo Abecate Ouvidorense, da cidade de Ouvidor, né, que é o segundo colocado, tem 9. Mas outros 3 times têm a mesma pontuação do Abecate Ouvidorense, o Inhumas, o Trindade e a Anapolina, todos com 9. O Campeonato Mineiro do Módulo 2 também está na 5ª rodada. Lá ele é dividido em 2 grupos de 6 times. O grupo A é liderado pelo Democrata, de 7 Lagoas, e também pelo Aimorés de Ubá. Ambos têm 7 pontos.
O Democrata, a gente tem que lembrar que o Democrata de Sete Lagoas divide as suas atenções com o Campeonato Brasileiro da Série B. É um grupo bastante equilibrado, com a diferença entre o primeiro e o último colocado, que é o Betim Futebol Clube, sendo de apenas 3 pontos. Uma vitória, né? Isso é explicado pelo bastante número de empates, né? São muitos empates nesse grupo. Esse grupo teve 15 jogos até agora, 12 partidas terminaram empatadas. Só 3 partidas terminaram com vitórias, né? O Nacional de Muriaé, né, por exemplo, está na 4ª colocação, com 5 pontos, né? Só empatou, foram 5 jogos, 5 pontos. Os líderes, o Democrata e o Aimorés, têm apenas uma vitória em 5 jogos. Então, mostra muito bem sobre o equilíbrio do Grupo A do Mineiro Módulo 2. Já no Grupo 3, nós temos 3 times que se destacam. O Grupo 3 está conhecido por ser o grupo que já tem muito bem definido a situação. A URT venceu o Norte por 2-0 e assumiu a liderança do grupo com 11 pontos. O Mamoré venceu o Boa Esporte fora de casa por 2-1, subiu para a vice-liderança e tem 10. Em terceiro está o Norte com 9 pontos. E aí os demais times do grupo estão com pontuações mais baixas. A gente tem a Caldense com 5, o Boa Esporte com 3 e o Varginha com 2 pontos apenas. Lembrando que os 3 primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase. Os 6 times classificados vão ser divididos em 2 grupos de 3 para a segunda fase. Quem fizer mais ponto, quem ser o primeiro colocado de cada chave, está aí garantido no acesso do futebol mineiro em 2025. E o Campeonato Catarinense começou nesse sábado, né, nesse sábado, dia 25, com jogos bem legais de se acompanhar, né? Foram 2 partidas no sábado e 3 no domingo. A competição catarinense foi aberta aí no sábado com o jogo entre Santa Catarina e Tubarão, lá em Rio do Sul, onde o Santa Catarina venceu por 1-0 com gol de Bruninho. No mesmo dia, o Camboriú venceu o Guarani de Palhoça, lá em Balneário Camboriú, né, por 1-0 também. No domingo foram 3 jogos ao mesmo tempo, né? O Atlético Catarinense e o Carlos Renault ficaram no 1-1 no estádio Mário Balsini, em Criciúma. Já no Clássico do Chopp entre Metropolitano e Blumenau, o Blumenau foi superior, mostrou ali ter um entrosamento bacana, venceu o Metropolitano fora de casa por 2-0. Em Jaraguá, um jogo cheio de gols também, Juventus e Caravaggio, né? O Juventus venceu por 3-2, fez 2-0, foi pro primeiro, acabou o primeiro tempo, foi pro vestiário ali, voltou, o Caravaggio empatou 2-2 e no finalzinho do jogo o Juventus conseguiu a vitória 3-2. Bom, como o Campeonato Catarinense está na primeira rodada, ainda é muito cedo para a gente discutir melhor ataque, classificação, enfim, essas coisas. Mas o que dá pra gente falar, pesquisei algumas coisas sobre alguns times, e a imprensa catarinense entende que o Camboriú é um favorito para ser campeão da Série B do Catarinense. O Camboriú, que foi rebaixado da Elite do ano passado, e também jogava a Série D no ano passado, a Série D do Brasileirão. Na Série D do Brasileirão teve um desempenho assim fantástico, né? A gente precisa lembrar que o Camboriú eliminou o Maringá na fase de mata-mata. E só parou na fase de oitavas de final, sendo eliminado pelo Atlético, o Atlético que subiu e atualmente lidera a Série C do Campeonato Brasileiro. Então o Camboriú tem
investimento. O Camboriú tem bons jogadores, tem jogadores experientes, conta com o goleiro Zé Carlos, aí, muito famoso, né? O goleiro Zé Carlos, que teve passagens muito boas pelo futebol paulista. Por isso o Camboriú é considerado um dos times aí favoritos ao acesso. O segundo time a brigar pelo acesso é uma incógnita. Pode ser o Juventus, que esteve na elite recentemente, ou o Tubarão, que parece ter algum investimento aí por trás. Só o tempo vai dizer quem vai ser essa segunda força aí da Série B catarinense. Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube. Vamos trazer mais conteúdos sobre algumas divisões aleatórias. Eu quero trazer conteúdo sobre divisões aí do futebol europeu que a gente nem imagina. Quero produzir coisas, mas por isso eu preciso do like de vocês. Preciso que vocês deem sugestões para a gente começar a crescer juntos e eu conseguir estar fazendo um conteúdo bem bacana para vocês. Beleza? Muito obrigado, até mais!